Got it. Fala, galera, para você que está acompanhando aí, hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Marçal Soares. Marçal já é conhecido nosso aqui e hoje ele vem trazer mais uma novidade aí, mais um tema descontraído e que agrega conhecimento e valor para a vida da gente, beleza? Se você ainda não tiver inscrito no canal, vai lá, faz sua inscrição, senta o dedo, deixa seu like, isso aí ajuda a gente a fazer esse vídeo chegar mais longe, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Marçal. Tudo na paz? Vamos falar simplesmente assim, olá, é mais fácil, né? Senão a gente vai ficar nos bons aqui para sempre. Mais Gente, simples. sejam todos bem-vindos ao canal Resenha Aberta, do nosso amigo Paulo aqui. Eu, carinhosamente, chamo e vou sempre chamar de simplesmente Chagas. É como a gente já se conheceu há alguns anos lá atrás. Exatamente, exatamente. Legal. Marçal, o que você traz de bom para nós hoje aí? Eu sei que você está aí numa correria, curso, empreendimento, aprendizado diferente. O que você vem trazer hoje para nós, para ensinar um pouquinho? Bem, só para todo mundo ficar ciente, tá? Tenho meio... Agora a pele já não está tão boa assim, mas eu já tenho um tempinho de vida aí, já são 44 anos. E o interessante é que eu vim falar sobre a questão de empreendimento. Na verdade, assim, decisão de empreender. Quando é que a gente toma essa decisão? Por que a gente toma essa decisão? É uma decisão fácil? Foi para mim? Como que é essa formação de empreender? Na verdade, o que significa empreender? O que é liberdade? Porque muita gente pensa que empreender é liberdade. Então, eu queria bater um papo rápido sobre o que é isso para mim, na minha visão, como eu faço. Hoje você também está empreendendo aí, eu sei disso, e isso é muito legal. E, assim, eu queria basicamente compartilhar um pouco do que vem sendo essa minha experiência. É legal você falar dessa experiência, por quê? Porque o empreender hoje ele deixou de ser o plano A da vida da gente, né? Aliás, o plano B, né? Antigamente a gente tinha um emprego fixo e fazia o carrinho de cachorro-quente na porta de casa sábado e domingo, né? De repente veio aí um turbilhão de situações aí, mudou um monte de coisa, o próprio conceito de trabalho ficou diferenciado, e teve gente que perdeu o emprego, e aquilo que era o plano B, o carrinho de cachorro-quente, passou a ser a empresa da vida dele, né? E aí, como é que ele faz para levar isso daí a um patamar diferenciado e trazer isso como a principal atividade dele e viver daquilo? Então, é legal falar sobre empreender. Eu vi num bate-papo anterior aí que a gente tem mais de 12 milhões de desempregados e a gente vem reduzindo esse número com o pessoal que está entrando na iniciativa dos empreendimentos, né? Está empreendendo para poder mudar a situação, mudar o status dele, mudar de desempregado para quem está trabalhando. Essa é a verdade. É isso que você consegue identificar para poder dar uma dica legal para quem vai empreender? Você falou uma coisa bem legal, assim, de empregado para desempregado, né? Então, eu gosto, assim, sempre de pensar em três figuras básicas dentro da nossa sociedade, dentro de uma sociedade na qual a gente sai para trabalhar, ou mesmo em casa, isso não tem nenhuma diferença, e a gente produz algo e leva alguma solução para o mercado. As três figuras são empregado, empreendedor e empresário. Entre eles, a diferença básica é a quantidade de solução que você quer levar para o mercado. Empregado, ele simplesmente leva uma solução, normalmente uma solução específica para uma pessoa só, que é o seu empregador. E esse empregador normalmente é um empresário. O empresário ele quer levar a solução para um bando de gente, ele quer levar a solução para o mercado todo, para o número máximo de pessoas que puder. Por quê? Isso agrega valor, impacta positivamente na sociedade, o que traz retorno para ele. Ponto. E aí nós temos o empreendedor. O empreendedor é um pouco dos dois. E, infelizmente, aí cabe a decisão de empreender. Normalmente, o empreendedor ele começa a vida como um empregado. Normalmente, o empreendedor ele foi moldado na escola, pelos pais, pelos amigos, por avós e assim por diante, pela sociedade em si. Ele foi moldado para fazer exatamente aquele esquema coloquial, aquele esquema rotineiro de você cresce, estuda, se forma, vai para o mercado, trabalha, casa, trabalha, tem filhos, manda os filhos para a faculdade, manda não sei o que mais, faz o ciclo rodar com os seus filhos e se aposenta.
Legal. Então, essa é a cabeça de empregado. É uma cabeça que já tem toda uma estrutura montada. Aí me vem essa decisão. Eu não quero esse caminho, eu não quero essa estrada que foi montada. Tá. Decidir sair disso é fácil. Aceitar as consequências disso é um pouco mais difícil, porque assim, muita gente fala que é lindo. Hoje em dia tem um curso de faculdade, tem um monte de coisa falando sobre empreender, como é, os parâmetros, tal, mas vamos falar da parte mais pessoal da coisa. É muito difícil. Empreender é muito difícil. Não ter um cabresto guiando você para cá e para lá todos os dias é muito difícil. Ser empregado é muito fácil. Então, assim, qualquer um pode tomar a decisão de empreender. Qualquer um pode tomar a decisão de não ser comandado e passar a comandar seu próprio tempo. Mas isso não significa que você vai ter todo o resultado que você espera no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. O empresário tem visão disso. O empresário pega do próprio bolso, ou pega com um banco, ou qualquer outro tipo de financiamento, muito valor financeiro, investe para ver retorno daqui a 1 mês, 6 meses, 5 anos. O empreendedor é basicamente isso, num nível menor, mas ainda com a cabeça de empregado. É uma coisa muito louca fazer esse ajuste. Então, a decisão de empreender é fácil, mas o que eu queria levantar era exatamente isso. Para um pouco, pensa, antes de sair com essa decisão de empreender, pensa que você vai ser seu chefe. E no trabalho que você tem hoje, você gostaria de ser o seu chefe? Você gostaria das responsabilidades dele? Da pressão que ele sofre? Do que ele precisa fazer a mais que você nem vê porque ele chega antes e sai depois? Porque é fácil para o empregado ter aquela visão. Todo chefe é igual. Ele não faz nada, eu trabalho muito e ganha bem. É assim. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, o que eu queria trazer é exatamente isso. Pensa bem, reflete muito. O interessante da minha visão de empreendedor, que começou aos 15 anos de idade. Então, eu vou colocar aí, são 20, nossa, eu ia falar 29. Olha, estou fazendo matemática boa hoje aqui. Eu estou com 44 anos, então, assim, 29 anos empreendendo. Mas eu fui empregado também durante a minha vida. Fui empregado, fui empresário, fui dono de empresa, mas antes de ser dono de empresa de verdade, com funcionários e outras coisas mais, eu fui um empreendedor. Eu fui aquele cara que pensou assim, como que eu posso fazer diferente? A minha formação é técnica, na parte de informática, em tecnologia de informática. Então eu pensava, como é que eu posso fazer por mim mesmo? E é muito difícil. Quando você tem uma estrutura toda montada que te guia para poder alcançar um resultado, é muito mais simples. Quando é você, ainda mais sozinho, é complicado. Porque ao mesmo tempo que você está cortando uma pedra, você tem que decidir como é que você vai empilhar essa pedra para fazer um degrauzinho mais alto para atingir o objetivo que você deseja. E a nossa... Legal no começo da sua fala, porque é real. A nossa formação, né, o estudo, a escola de um tempo atrás, nos formava para ser empregado. Não existiu, então, uma escola formada assim, não. Nós vamos fazer você entender que você precisa ter a cabeça do empresário. Não, você era formado para aprender uma determinada função ou uma profissão e exercer aquilo numa empresa. E esse era o seu ciclo de vida. Então, você vinha, crescia, passava pela primeira idade, ia para a escola e dali em diante você ia aprender coisas que você nem sabia para que usar e determinado instante você moldava aquela profissão que você queria seguir, que você tinha uma aptidão e ia seguir aquilo numa empresa, né? Então, eu dentro da empresa, eu tenho lá o chefe, o encarregado, o supervisor, ou quem quer que seja, eu tenho sempre como funcionário que está lá mais abaixo, tem condição de falar assim, ó, está acontecendo um erro, eu não sei onde é. Eu, empreendedor, não dá. Eu vou ter que identificar onde é que está acontecendo esse erro, não vou poder parar o processo, porque eu vou ter que continuar. Se eu vendo, eu tenho que continuar vendendo, e depois do meu horário tentar entender onde é que eu estou errando, para no outro dia corrigir para recomeçar o dia. Esse é o barato, né? Mas olha que legal isso aí que você falou. Então, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que corrigir. Eu não estou falando que empreender é simplesmente uma empresa do eu acima de tudo. Não é isso.
Mas a questão é exatamente essa, uma série de habilidades que, como empregado, você nem imagina que existem, mas você vai ter que desenvolver como empreendedor. Então, assim, aquele negócio de empreendedor é um cara de garra, uma mulher de garra, ela vence obstáculos, é verdade. Tem muito mais obstáculo nessa história toda. É muito fácil você olhar alguém que atingiu grandes números dentro de uma empresa, mas é muito fácil você ver que atingiu grandes números. Mas é muito difícil você parar e tentar analisar que habilidades essa pessoa construiu, que tipo de pessoa ela se tornou, que obstáculos ela enfrentou para chegar onde ela está hoje. Porque o resultado não vem fácil. Você pode ter um nicho de mercado maravilhoso que te dá uma alta rentabilidade, mas o resultado não vem fácil. Porque normalmente a principal coisa que vai te impedir ainda está muito crua, que é você mesmo. Você não tem conhecimento, você não tem habilidade, você não tem jeito naquele mercado, mas você está aprendendo. E enquanto você vai aprendendo, melhorando, você vai amadurecendo e conseguindo resultados diferentes do que você teve ontem. Então, a gente está no nosso bate-papo anterior, a gente estava falando sobre melhoria contínua, sempre estar estudando. Empreendedor sempre tem que estar assim. Mesmo que ele saiba muito sobre a própria área, ele sempre tem que estar melhorando, porque empreender é cuidar do rumo da sua vida. Olha isso. É cuidar do seu tempo, é entender que a liberdade, a sua liberdade, tem custo muito alto. Você falou sobre formação. Assim, todo esse bate-papo eu queria focar em cima de formação. Mas uma coisa bem interessante é a seguinte: a formação tradicional realmente faz a gente ser a figura de um empregado. Seja ela uma formação técnica, tecnológica, como um tecnólogo em nível superior, ou seja formação tradicional mais voltada para humanas, onde depois você busca uma carreira. Tanto faz. Você foi feito para ser um empregado. Seja um jornalista, você foi feito para ser um empregado. Hoje em dia está estourando um monte de jornalistas que são empreendedores, são donos de canais de YouTube, ou são fornecedores de matérias para meios de comunicação diferentes, que não só jornais, e assim por diante. Mas isso é uma coisa nova. São 10 anos para cá. É É muito uma novo disrupção isso. que está acontecendo, né? Com, Eu, com, eu com terminei um certeza. curso de docência agora há pouco para ensino superior. E, cara, você começa a olhar, você fala assim, eu fui para a faculdade em 2015, então faz pouco tempo, né? Eu fiquei muito tempo sem estudar e voltei a estudar em 2015. Então, de 2015 a 2018, eu concluí um curso. A maneira como eu fui ensinado naquele curso já mudou. Já não dá mais para ser daquele jeito. Então, se eu for hoje ensinar, ao invés de que aquele aluno decore, entenda aquela matéria, eu preciso fazer ele se questionar, ele tem que ser um pesquisador. Por quê? Porque ela não para, o negócio continua funcionando, né? Então, a forma que a gente aprendia antes, não, você vai ser o torneiro na indústria tal, esse vai ser sempre aquele torno, né? Aí o cara sempre aprendeu lá, eu aprendi a trabalhar no torno, manivelinha, aquela coisa e tal. Quando chegou o CNC, daí eu tenho que fazer um novo curso. O O que eu funcionamento da faço? máquina é o mesmo, mas aí eu tenho que aprender a programar a máquina. Então, o Não, que perfeito. acontece hoje muito é essa: a gente faz um curso, se formou lá atrás e acha que aquilo resolveu a vida. Não, no empreendedor, né, eu enxergo assim hoje que ele vai ter que aprender constantemente. Ele vai aprender com vídeo no YouTube, ele vai aprender com a pesquisa acadêmica, ele vai aprender com outro profissional que já cometeu o erro e sabe como que faz certo. Ele vai ter que estar Uhum. sempre correndo atrás dessa solução. E não vai ter alguém para ele falar assim: ah, a culpa é de fulano. Não, vai estar sempre concentrado nele, essa probabilidade de certo e errado, né? Não, isso com certeza. E o interessante é assim, mas isso aí, Chagas, que a gente está conversando até agora, é o que um profissional liberal sempre fez. Médico, advogado, engenheiro, arquiteto. Depois de formado, de forma tradicional, ele sempre tem que se atualizar para ser relevante no mercado. Legal. E qual que é a diferença do empreendedor? O empreendedor ele faz isso por si e, de acordo com o que ele vai criando, ele gera um movimento que leva outros com ele. Olha para você ver. Então, a minha visão como empreendedor pode arrastar outras pessoas para o mesmo caminho que eu. Isso é bem diferente você imaginar isso. Não é simplesmente uma estrutura, uma empresa que está tudo formado e as pessoas simplesmente chegam e ocupam um espaço dentro daquela máquina funcionando. Não, eu estou criando alguma coisa e outras pessoas vão sendo arregimentadas comigo pela mesma visão que eu tenho.
Então, assim, isso é muito interessante. E isso faz com que, simplesmente, além de ter que aprender todos os dias alguma coisa nova, faz com que a nossa cabeça tenha que ser diferente. Faz com que, de fato, o nosso raciocínio tenha que ser moldado de uma forma diferente do que é o normal, do que é o coloquial. Então, voltando para a parte da decisão de aprender. Se você está satisfeito com quem você é hoje, permaneça empregado. Se você quer mudar e mudar muito quem você é e melhorar quem você é e aprender coisas novas e ajudar outras pessoas a evoluírem junto com você, bem, eu acho que aí você está começando a pensar como empreendedor. É bem muito diferente o papel de um empreendedor e o papel do empregado. As três palavras são muito parecidas: empreendedor, empregado, empresário. Só que eu não conheço papéis tão diferentes assim em nenhuma outra área. Bastante distinção, né, entre todas as Muita funções, distinção. né?